Ouvi minha própria nora dizer para minha neta que não comesse o bolo que eu havia preparado porque eu estava tentando envenená-la. Naquele momento, percebi que o verdadeiro veneno nunca esteve nas minhas mãos, mas sim nas dela. Meu nome é Maria Helena. Tenho 78 anos e nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Sempre fui uma mulher forte. Criei 3 filhos sozinha depois que meu marido Antônio faleceu há mais de 30 anos. Mas o que está acontecendo agora com minha família é algo que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Tudo começou há cerca de 6 meses, quando meu filho Roberto e sua esposa Vanessa me convidaram para morar com eles. Depois de uma queda que resultou em uma fratura no quadril, eles insistiram que seria melhor eu não ficar sozinha na minha casa. No começo, resisti. Sempre fui independente. Tinha minha rotina, minhas plantas, meus programas de televisão. Mas a insistência de Roberto e o olhar suplicante da minha netinha Clara, de apenas 9 anos, acabaram me convencendo. Clara sempre foi minha alegria. Desde pequena, vinha passar os fins de semana comigo. Fazíamos biscoitos juntas. Eu contava histórias da minha infância. Ensinava receitas antigas da família. Ela tinha aquele brilho nos olhos, aquela curiosidade que me lembrava tanto de Roberto quando criança. Por ela, eu faria qualquer coisa. Nos primeiros dias na casa deles, tudo parecia bem. Vanessa se mostrava atenciosa, sempre perguntando se eu estava confortável, se precisava de algo. Roberto trabalhava muito, saía cedo e voltava tarde. Ele é engenheiro, sempre focado na carreira. Vanessa não trabalhava fora, dizia que preferia se dedicar à família. Permaneci calada quando notei as primeiras mudanças. Vanessa passou a fazer comentários sobre como eu ocupava espaço na casa, como meus remédios entulhavam o armário do banheiro. Roberto não percebia ou fingia não perceber. Ele sempre teve essa característica de evitar conflitos a todo custo. As coisas pioraram quando Clara começou a adoecer. No início, eram sintomas leves. Um mal-estar após o almoço, uma tontura ao se levantar. Eu sugeri levar a menina ao médico, mas Vanessa dizia que era apenas uma virose, que logo passaria. Contudo, os sintomas começaram a se intensificar. Clara vomitava quase todos os dias, sempre após as refeições. Estava perdendo peso, ficando pálida, sem energia para brincar. O que me chamou a atenção foi que esses sintomas apareciam principalmente quando eu não estava presente durante as refeições. Quando eu almoçava com eles nos fins de semana, Clara parecia melhor. Foi aí que comecei a observar mais atentamente. Vanessa insistia em preparar a comida de Clara separadamente. Ela tem alergia a alguns alimentos, dizia. Mas eu nunca tinha ouvido falar dessas alergias antes. E mais estranho ainda, Vanessa sempre fazia questão de servir a comida de Clara em um prato específico, azul com bordas brancas. Um dia, ouvi uma conversa entre Vanessa e uma amiga ao telefone. Ela falava baixo, mas consegui captar algumas frases. A velha não vai durar muito. Depois que ela for, vamos poder vender aquela casa e finalmente fazer a reforma que sempre quisemos. Senti um aperto no peito. Aquela casa era o lar que construí com Antônio, onde criei meus filhos, onde guardava minhas memórias mais preciosas. E agora, Vanessa falava dela como se fosse apenas um bem material a ser explorado. Engoli o choro, engoli a raiva. Precisava entender o que estava realmente acontecendo. Foi numa quarta-feira que minha suspeita começou a se confirmar. Clara havia vomitado novamente após o almoço, estava deitada no sofá, pálida, com olheiras profundas. Vanessa tinha saído para fazer compras e Roberto estava no trabalho. Aproximei-me da menina e passei a mão em seus cabelos. "Vovó", ela disse com voz fraca, "por que a comida na sua casa nunca me faz mal?" Aquela pergunta inocente foi como um raio atravessando minha mente. Olhei para a cozinha, para o prato azul com bordas brancas que estava na pia. Esperei Clara adormecer e com cuidado peguei o prato. Havia um resíduo de comida, um pó esbranquiçado quase imperceptível no fundo. Guardei uma amostra em um guardanapo e o escondi no bolso do meu roupão. Naquela noite, não consegui dormir. As peças começavam a se encaixar. A insistência para que eu me mudasse, os comentários sobre minha casa, os sintomas de Clara que apareciam apenas quando Vanessa preparava sua comida. E mais recentemente, os comentários que Vanessa começou a fazer sobre como eu poderia estar ficando confusa, como eu misturava os remédios, como talvez fosse melhor eu ir para um lugar com cuidados especializados. Ela estava planejando me internar, talvez até me declarar incapaz. E pior ainda, estava envenenando Clara aos poucos, provavelmente para depois dizer que eu havia feito isso.
Deus sabe o que ela estaria colocando na comida da minha neta. Talvez não o suficiente para matar, mas o bastante para mantê-la doente, para criar uma narrativa de que a avó senil estava prejudicando a neta. Durante dias, observei em silêncio, acumulando evidências. Notei como Vanessa sempre lavava o prato de Clara imediatamente após a refeição, como ela guardava uma pequena caixa no fundo do armário da cozinha, trancada com um pequeno cadeado. Percebi os olhares de desconfiança que ela lançava em minha direção quando achava que eu não estava vendo. A situação me dilacerava por dentro. Cada vez que via Clara sofrendo, cada vez que a ouvia chorar de dor no banheiro após vomitar, era como se 1000 facas perfurassem meu coração. Como uma mãe poderia fazer isso com a própria filha? Como alguém poderia ser tão cruel a ponto de envenenar uma criança inocente para atingir seus objetivos? Durante as noites, quando todos dormiam, eu chorava silenciosamente no quarto de hóspedes que agora ocupava. Chorava pela dor de Clara, pela cegueira de Roberto, pela maldade de Vanessa. Chorava por me sentir impotente, por não saber como provar o que estava acontecendo sem colocar minha neta em ainda mais perigo. Lembrei-me de como acolhi Vanessa quando Roberto a apresentou à família. Ela parecia tão doce, tão encantadora. Lembrei-me de como a ajudei a planejar o casamento, de como fiquei ao seu lado durante toda a gravidez de Clara, levando sopas, dando conselhos, segurando sua mão nos momentos difíceis. Lembrei-me de como abri as portas da minha casa para ela, como a tratei como uma filha. E agora, ela tramava contra mim, estava disposta a sacrificar a saúde da própria filha para me afastar, para tomar o que era meu. A ingratidão doía tanto quanto a traição. Uma noite encontrei Clara chorando no quarto. Sentei-me ao lado dela na cama e perguntei o que havia acontecido. Mamãe disse que você não gosta mais de mim, vovó. Ela disse que você está ficando esquecida e que às vezes coloca coisas ruins na minha comida sem querer. Meu coração se despedaçou ao ouvir aquelas palavras. Como Vanessa podia ser tão cruel a ponto de tentar envenenar a própria filha contra mim? Abracei Clara com força e disse, com a voz mais calma que consegui: Clara, sua avó jamais faria algo para te machucar. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Você acredita em mim? Ela hesitou por um momento, depois assentiu, aninhando-se em meus braços. Aquele momento foi decisivo. Percebi que não podia mais ficar parada, observando enquanto Vanessa destruía nossa família e envenenava minha neta. Precisava agir, precisava proteger Clara, precisava expor a verdade. Foi nesse instante que algo despertou dentro de mim. Anos de dor após a morte de Antônio, anos criando 3 filhos sozinha, anos enfrentando todas as dificuldades que a vida me impôs. Tudo isso me fortaleceu para este momento. Eu não era apenas uma idosa frágil como Vanessa queria fazer todos acreditarem. Eu era Maria Helena, uma mulher que sobreviveu a tudo que o destino jogou contra ela. Na manhã seguinte, quando Roberto saiu para trabalhar e Vanessa levou Clara para a escola, fiz algo que nunca imaginei que faria. Procurei pela caixa trancada no armário da cozinha. Não consegui abrir o cadeado, mas percebi que a madeira do fundo da gaveta estava solta. Com cuidado, removia e encontrei a caixa por baixo. Dentro dela, havia vários frascos pequenos, sem rótulos. Um deles continha um pó branco, semelhante ao que encontrei no prato de Clara. Havia também um caderno com anotações de Vanessa. Folheando-o, senti meu sangue gelar. Ela documentava meticulosamente os sintomas de Clara, dia após dia. Vômito após almoço, dores abdominais, fadiga. E ao lado, anotações como: Maria Helena serviu o jantar hoje, ou Maria Helena insistiu em fazer um bolo. Ela estava criando um histórico, um registro falso que poderia usar contra mim. Em algumas páginas, havia até mesmo pesquisas sobre substâncias tóxicas e seus efeitos. Encontrei um nome recorrente: arsênico. Um veneno lento, que em pequenas doses causava exatamente os sintomas que Clara apresentava. Com as mãos trêmulas, tirei fotos de tudo com o celular que Roberto havia me dado no Natal passado. Recoloquei tudo exatamente como estava e voltei para meu quarto. Precisava de um plano, precisava de ajuda. Lembrei-me de Carmen, minha amiga de mais de 50 anos, que havia sido enfermeira antes de se aposentar. Liguei para ela e, com a voz embargada, contei tudo. Carmen, sempre sensata, sugeriu que eu procurasse doutora Elisa, uma médica amiga dela que poderia nos ajudar a confirmar minhas suspeitas sem alarmar Vanessa. Nos dias seguintes, com a ajuda de Carmen, consegui coletar amostras da comida que Vanessa preparava exclusivamente para Clara. Carmen as levou para a doutora Elisa.
que as analisou discretamente em seu laboratório particular. A confirmação veio uma semana depois. Havia traços de arsênico. Não o suficiente para matar, mas o bastante para causar os sintomas que Clara apresentava. Enquanto isso, a situação em casa piorava. Vanessa começou a espalhar para a família e amigos que eu estava tendo episódios de confusão mental, que às vezes me tornava agressiva, que talvez fosse melhor eu ir para um lugar mais adequado. Roberto, sempre ausente, parecia acreditar na esposa. Ele começou a me olhar com preocupação, a falar comigo como se eu fosse uma criança. Clara continuava adoecendo, cada vez mais fraca. Cheguei a pensar em confrontar Vanessa diretamente, em gritar a verdade para Roberto, mas sabia que sem provas concretas, sem um plano, isso poderia ser desastroso. Vanessa negaria tudo, me faria parecer ainda mais desequilibrada e talvez acelerasse seus planos. Foi Carmen quem sugeriu que procurássemos a delegacia da mulher. Isso não é apenas sobre você, Maria Helena. É sobre a Clara também. É uma criança em perigo. Com o coração pesado, mas determinada, segui o conselho de Carmen. Marquei uma reunião com a delegada Patrícia Santos. Levei comigo todas as evidências. As fotos do caderno de Vanessa, as análises feitas por doutora Elisa, o histórico médico de Clara mostrando a deterioração gradual de sua saúde. A delegada Patrícia ouviu tudo com atenção. No início, percebi um leve ceticismo em seu olhar. Afinal, era uma história extraordinária. Uma avó acusando a nora de envenenar a própria filha para incriminá-la. Mas à medida que apresentava as evidências, vi o ceticismo dar lugar à preocupação profissional. Senhora Maria Helena, essas acusações são extremamente graves. Precisamos agir com cautela, mas também com rapidez pelo bem-estar da menina. A delegada Patrícia montou uma equipe com assistentes sociais, psicólogos e investigadores. O plano era simples, mas arriscado. Monitorar discretamente a casa, coletar mais evidências e, quando tivéssemos o suficiente, confrontar Vanessa na presença das autoridades. Durante 2 semanas, vivi em estado de alerta constante. Cada vez que Vanessa preparava a comida de Clara, eu encontrava uma desculpa para estar por perto, para tentar impedir que ela adicionasse qualquer coisa nociva. Às vezes conseguia, outras não. Nos dias em que não conseguia, o coração se apertava ao ver Clara sofrendo novamente. Enquanto isso, a equipe da delegada Patrícia trabalhava nos bastidores. Câmeras discretas foram instaladas na cozinha durante uma ausência da família. Amostras da comida eram coletadas regularmente. O cerco se fechava. A oportunidade que esperávamos surgiu num sábado. Roberto tinha uma reunião de trabalho, apesar de ser fim de semana. Clara estava tendo uma crise particularmente forte após o café da manhã. Vanessa, confiante de que seu plano estava funcionando, chamou uma reunião familiar para a tarde, incluindo meu outro filho, Fernando, e minha filha, Luísa. O tema, segundo ela, era o que fazer com mamãe. Antes da reunião, recebi uma mensagem da delegada Patrícia. Temos tudo. Estamos a caminho. Naquela tarde, sentados na sala de estar, Vanessa começou seu discurso ensaiado sobre como eu estava cada vez mais confusa, como Clara sempre adoecia após comer algo que eu preparava, como talvez fosse hora de considerar opções de cuidado especializado. Fernando e Luísa ouviam, preocupados. Roberto parecia desconfortável, mas não a contradisse. Foi quando a campainha tocou. Vanessa, irritada com a interrupção, foi atender. Seu rosto empalideceu ao ver a delegada Patrícia, acompanhada de 2 policiais e uma assistente social. Senhora Vanessa, temos um mandado para realizar uma busca nesta residência e para falar com a senhora sobre algumas acusações muito sérias. O caos se instalou. Vanessa gritava, negando tudo, acusando-me de estar louca, de inventar histórias. Roberto, confuso, tentava entender o que estava acontecendo. Fernando e Luísa assistiam a tudo, atônitos. A delegada Patrícia manteve a calma e apresentou as evidências. O caderno com as anotações de Vanessa, as análises mostrando arsênico na comida de Clara, as gravações das câmeras mostrando Vanessa adicionando um pó branco à comida da filha, enquanto olhava furtivamente ao redor para ter certeza de que ninguém a observava. O golpe final veio quando a assistente social levou Clara para uma conversa privada. A menina, já desconfiada há algum tempo, confirmou que se sentia mal principalmente quando a mãe insistia em preparar sua comida separadamente, e que se sentia melhor quando comia na casa de amigos ou quando eu cozinhava escondido para ela. Vanessa foi detida ali mesmo, sob acusações de tentativa de homicídio, maus-tratos a menor e falsidade ideológica. Roberto, devastado, caiu em uma cadeira, com o rosto entre as mãos.
Fernando e Luísa vieram até mim, pedindo perdão por terem duvidado, por terem acreditado, mesmo que brevemente que eu poderia estar confusa. Nas semanas que se seguiram, nossa família passou por um processo doloroso de reconstrução. Roberto entrou com pedido de divórcio e solicitou a guarda total de Clara. Vanessa, confrontada com a montanha de evidências contra ela, acabou confessando tudo durante os interrogatórios. Sua motivação? Minha casa, minha aposentadoria e um seguro de vida que Antônio havia deixado e que ela descobriu vasculhando meus documentos. Clara passou por um tratamento médico intensivo para eliminar o arsênico de seu sistema. Os médicos garantiram que, com o tempo, ela se recuperaria completamente, sem sequelas permanentes. Fisicamente, pelo menos. Emocionalmente, seria uma jornada mais longa. Roberto vendeu a casa onde moravam e se mudou com Clara para um apartamento mais próximo de mim. Ele se desculpou inúmeras vezes por não ter percebido o que estava acontecendo, por ter confiado cegamente em Vanessa, por ter quase perdido sua filha e sua mãe por causa de sua cegueira. Mãe, ele me disse um dia, com lágrimas nos olhos, como eu pude ser tão estúpido? Como não vi o que estava diante dos meus olhos? Segurei suas mãos e respondi, o amor às vezes nos cega, filho. Você viu o que queria ver, uma família feliz, uma esposa amorosa. Não se culpe por isso. Mas a verdade é que, no fundo, havia uma parte de mim que ainda estava magoada. Não apenas com Vanessa, cuja maldade ultrapassava qualquer coisa que eu pudesse compreender, mas também com Roberto, que permitiu que as coisas chegassem tão longe. No entanto, olhando para Clara, vendo-a recuperar a cor nas bochechas, o brilho nos olhos, a alegria de viver, eu sabia que precisávamos seguir em frente. Por ela, eu seria capaz de perdoar, de reconstruir, de encontrar um novo caminho. 6 meses após a prisão de Vanessa, fiz uma escolha que surpreendeu a todos. Decidi vender minha casa, aquela que tanto significava para mim, aquela que Vanessa cobiçava a ponto de envenenar a própria filha, e comprar uma nova, maior, onde Roberto e Clara pudessem morar comigo. Mas, mãe, protestou Roberto, aquela casa é sua história, suas memórias com o pai. As memórias estão aqui, respondi tocando o peito. E agora, quero construir novas memórias. Com você, com Clara, com Fernando e Luísa e seus filhos. Uma casa nova, sem as sombras do passado. A nova casa se tornou o centro da família novamente. Aos domingos, todos se reuniam para o almoço. Clara voltou a ajudar-me na cozinha, a fazer biscoitos, a ouvir minhas histórias. Aos poucos, ela foi se curando, não apenas do veneno físico, mas também do veneno emocional que a mãe havia depositado em seu coração. Quanto a Vanessa, soube que foi condenada a 15 anos de prisão. Roberto pediu que não falássemos dela na frente de Clara, e eu respeitei seu desejo. Algumas feridas são profundas demais para serem constantemente revisitadas. Em uma tarde tranquila, enquanto Clara e eu fazíamos um bolo de chocolate na cozinha da nova casa, ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Vovó, você acha que mamãe me amava, mesmo tendo feito aquelas coisas ruins? Parei de misturar a massa e olhei nos olhos dela. Como explicar algo tão complexo para uma criança? Como falar de maldade, de ganância, de distúrbios mentais, sem destruir completamente a imagem que ela tinha da mãe? Clara, respondi após um momento de reflexão. Algumas pessoas estão doentes por dentro, de um jeito que não podemos ver, como quando você tem febre ou dor de barriga. Essa doença faz com que elas façam coisas que não fariam se estivessem saudáveis. Sua mãe estava doente assim. E agora ela está recebendo tratamento. Não era toda a verdade, mas era o que uma criança de 9 anos podia entender. Era o que ela precisava ouvir naquele momento. Clara assentiu, pensativa, e voltou a misturar a massa do bolo. Então é como quando eu estava doente por causa daquele pó branco? Só que a doença dela era na cabeça? Algo assim, querida. Algo assim. Hoje, aos 80 anos, olho para trás e vejo como a vida pode nos surpreender. Nunca imaginei que enfrentaria uma batalha tão dura nos meus últimos anos. Nunca pensei que seria novamente o pilar da minha família, quando já achava que meu papel estava se reduzindo. Clara agora tem 11 anos. É uma menina forte, inteligente, cheia de vida. Às vezes, vejo-a olhando para fotos antigas onde Vanessa aparece e percebo um questionamento em seus olhos. Sei que, à medida que crescer, suas perguntas se tornarão mais complexas, mais difíceis de responder. Mas estarei aqui, pelo tempo que Deus me permitir, para ajudá-la a entender, para protegê-la, para amá-la incondicionalmente. Roberto também mudou.
Está mais presente, mais atento aos sinais, mais conectado com a filha. A dor da traição o transformou, o fez crescer. Recentemente conheceu uma mulher, Renata, professora de Clara. É cedo para dizer onde esse relacionamento vai chegar, mas vejo nela uma bondade genuína que me dá esperança. Fernando e Luísa estão mais próximos, mais participativos na vida de Clara. A tragédia que quase destruiu nossa família acabou, de certa forma, fortalecendo os laços entre nós. Há males que vêm para o bem, como dizia minha mãe. Quanto a mim, descobri uma força que não sabia que ainda possuía. Enfrentei o mal de frente, protegi minha neta, salvei minha família. Não por vingança, não por orgulho, mas por amor. Puro e simples amor. Às vezes, quando estou sozinha, penso em Vanessa. Não com ódio, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Que vazio imenso deve existir dentro de uma pessoa para que ela seja capaz de ferir a própria filha? Que escuridão deve habitar sua alma? Rezo por ela, não porque ela mereça, mas porque é o que Antônio faria. Ele sempre dizia que o perdão liberta mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. A vida me ensinou que a maldade existe, que pode se esconder nos lugares mais inesperados, nas pessoas que julgamos conhecer. Mas também me ensinou que o amor é mais forte, que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para vir à tona. Para as mulheres da minha idade que estão lendo isso, deixo um conselho. Nunca subestimem sua própria força. Nunca aceitem ser diminuídas. Nunca permitam que alguém as faça duvidar de si mesmas. A idade pode ter curvado nossas costas, mas não deve curvar nosso espírito. Para as mães e avós, estejam atentas. Confiem em seus instintos. Vocês conhecem seus filhos e netos melhor do que ninguém. Se algo parece errado, provavelmente está. E para todos, lembrem-se, as aparências enganam. Por trás dos sorrisos mais doces, podem se esconder as intenções mais obscuras. Estejam vigilantes. Protejam aqueles que amam. Lutem pela verdade. Hoje, quando faço biscoitos com Clara na cozinha ensolarada de nossa nova casa, quando a vejo rir, quando sinto seus braços ao redor do meu pescoço, sei que todo o sofrimento valeu a pena. Cada lágrima derramada em silêncio, cada noite sem dormir, cada momento de desespero, tudo isso foi o preço que paguei para garantir que ela pudesse crescer em segurança, amada, protegida. E se há uma lição que gostaria de deixar para todos que lerem minha história, é esta: o amor verdadeiro não é cego, é vigilante. Ele nos dá a coragem de enfrentar o inimaginável, a força para proteger aqueles que amamos, mesmo quando o mundo parece conspirar contra nós. Porque no final, quando tudo mais se for, quando as casas forem vendidas, quando os bens materiais perderem seu valor, é o amor que permanece. É o amor que importa. É o amor que salva. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.